presidente americano Joe Biden alertou os russos que o uso de uma arma nuclear na Ucrânia pode levar a um conflito nuclear muito mais amplo. Em outras palavras, olha, se vocês usarem uma arma nuclear aí, nós teremos que responder. Com certeza, você vai achar que ele está correto em alertar os russos mais uma vez para não dar esse passo tão fatídico, para não obrigar os Estados Unidos a terem que responder. Mas existem alguns pontos que precisamos enfatizar. Konnichiwa, Rutan Kaminosenshi na casa, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Pois é, meus amigos, o presidente dos Estados Unidos disse ontem à noite que está bastante preocupado com a guerra na Ucrânia, né? E que ela possa se tornar uma guerra nuclear. Em suas palavras, ele disse que não acha que exista a capacidade de usar facilmente uma arma nuclear tática e não acabar com o Armagedon. Ele usou exatamente essa palavra, Armagedon. Aparentemente, obviamente, de improviso. Ele estava em um evento de arrecadação de fundos do Partido Democrata. As reações foram as esperadas, lógico. Estrategistas e especialistas em política externa tentaram descompactar as suas declarações, alegando, inclusive, que enquanto especialistas de direita declaram que o velho é instável demais para o trabalho, ele precisa urgentemente rever a forma como ele está se pronunciando. Muitos americanos agora estão compreensivelmente assustados. Eu critiquei Biden por comentários muito intempestivos no passado, que Biden não é esse alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, que muita gente aqui no Brasil pensa. De bom grado, eu estipulo que nunca quero que nenhum presidente dos Estados Unidos fale sobre a guerra nuclear de forma tão espontânea. Então eu me pergunto o que levou o presidente Joe Biden a falar dessa vez e desse jeito. Mas entendo a mensagem que Biden está tentando em todos os locais possíveis passar, principalmente alertar a Rússia. E eu estou feliz que ele esteja tentando, entre aspas, proteger o mundo de uma ameaça nuclear. É algo que vai nos preocupar aí por um bom tempo enquanto o Putin estiver na cadeira presidencial da Rússia. O que eu suspeito, meus amigos, é que Biden sabe é que Putin está quase certamente falando muito sobre armas nucleares porque quer exatamente acostumar o Ocidente à ideia de que ele tem as armas e que ele tem o direito de usá-las, porque os Estados Unidos no passado fizeram isso. Desde o primeiro dia da guerra, Putin ele colocou armas nucleares ali à sua disposição nas ameaças, tanto em sua ofensiva contra a Ucrânia, quanto em suas advertências ao Ocidente para não se meterem na história. Com outros observadores da Rússia, eu acho que as chances do uso de armas nucleares, do Putin recorrer ao uso de armas nucleares, são bastante baixas. Mas eu estou bastante preocupado com isso, desde o momento em que as Forças Armadas da Rússia começaram a desmoronar no campo de batalha, pelo que a grande mídia estava noticiando. Agora, o presidente russo faz questão de mencionar o uso de todos os meios disponíveis para defender o território russo e descrever ali, inclusive, o bombardeio nuclear do Japão como um precedente, um motivo de que ele tem o direito de usar armas nucleares se for necessário, assim como os Estados Unidos usou no Oriente. É uma clara implicação de que ele está, sim, ameaçando usar armas nucleares táticas, e isso, meus amigos, pode gerar um grande problema geopolítico. Essas armas, no entanto, elas são, entre aspas, pequenas, apenas em relação às armas maciças em bombardeiros. Também elas são pequenas em relação aos submarinos e também aos mísseis intercontinentais. Mesmo o menor dessas coisinhas, só para deixar claro, pode causar danos imensos, especialmente contra áreas civis. Então, o fato de ser menor não justifica de que esse tipo de arma pode ser usado. Ao aumentar as ameaças de armas nucleares táticas, Putin está tentando jogar os dois lados do jogo nuclear. Ele quer que o resto do mundo internalize a ideia de que um pequeno ataque nuclear
não é tão diferente do que qualquer outro tipo de bombardeio, enquanto ainda ele quebra o tabu nuclear com toda a ansiedade para essa palavra, né, que o mundo está sofrendo nesse momento. Mas se ele, segundo a grande mídia, está perdendo a guerra, por que ele usaria armas nucleares, sendo que as armas nucleares, na visão dele, não são tão diferentes assim das armas convencionais? Obviamente, o Putin sabe que mesmo pequenininho, um trocinho desse nuclear vai fazer um estrago muito grande e bem maior do que qualquer arma convencional. Ele, inclusive, pode ver isso como permitindo que ele use uma arma nuclear para alcançar o trio de aterrorizar tanto ucranianos para se renderem, manter o Ocidente à distância e escapar das consequências de cruzar as linhas vermelhas mais brilhantes no mundo militar. Putin simplesmente jogou o mesmo jogo com outras violações e também das normas internacionais, para quem não se lembra. Ele fala sobre fazer algo terrível e ele faz isso. E então assume que o resto do mundo vai absorver tudo isso como uma nova realidade e que precisa apenas aprender a conviver com isso. É uma aposta que valeu a pena para ele no passado, especialmente quando ele tomou a Crimeia. O uso tático nuclear seria muito mais arriscado do que a aventura na Crimeia. Sejamos sinceros e sejamos práticos. Mas Putin não é o único que pensa que o Ocidente pode simplesmente tomá-lo se a Rússia usar uma arma nuclear. Eu acho que o presidente Biden, no entanto, ele de certa forma está certo ao dizer que o primeiro uso de armas nucleares é apenas o começo de uma queda em direção ao desastre global, porque o ser humano é burro. O mundo seria diferente no momento em que a Rússia inaugurasse uma nova era de combate nuclear. E o alvoroço não morreria, porque as câmeras de televisão mostrariam ao mundo como é mesmo um pequeno ataque nuclear e o que pequenos ataques nucleares em diferentes lugares podem fazer. Haveria queimaduras medonhas, pessoas morrendo de doenças de radiação. Biden já disse aos russos publicamente, e em particular, que os Estados Unidos e seus aliados imporiam consequências catastróficas à Rússia e aos seus militares, caso eles usem qualquer tipo de armamento nuclear. Eu particularmente estou relutante em rever e prever como essas medidas podem ser, mas elas podem acabar com a capacidade da Rússia de fazer a guerra na Ucrânia e na região do Mar Negro. O alerta nuclear completo, ele agora está vindo de vários lugares do mundo, e não é somente o Biden que está se manifestando em cima disso. Não é somente o Biden que está falando que vai responder. Putin terá dado o nó da guerra e as ações de cada lado correriam o risco de apertá-lo ainda mais. Mesmo o menor erro de cálculo pode levar a um ambiente completamente tenebroso no planeta inteiro.